Eleições 2018, nomes conhecidos não se reelegem para o Senado em 16 estados e no Distrito Federal. Cerca de 100 pessoas foram detidas em flagrante cometendo crimes eleitorais no Paraná. Entre elas, uma mesária. E no estúdio, uma análise do resultado e também do número de denúncias recebidas neste ano. E no Brasileirão, Palmeiras vence o clássico com o São Paulo e quebra tabu de 16 anos. Teve também goleada dos rubro-negros. Fique com a gente, o Mundial News está no ar. Olá, uma boa noite para você. Começamos esta edição, claro, falando de eleições. No cenário nacional, a campanha continua entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. No Paraná, tudo definido. Governador Ratinho Júnior, do PSD, eleito. No Senado, surpresas. Dois nomes que não pontuaram de maneira significativa inicialmente nas pesquisas são os que vão assumir as cadeiras lá em Brasília no início do ano. No Legislativo, muitos candidatos não foram reeleitos. Sinal de renovação? Nem tanto. As supostas novas cadeiras da Câmara e Assembleia serão ocupadas por muitos nomes e sobrenomes paranaenses já conhecidos da política. Neste dia 7 de outubro, quase 150 milhões de eleitores foram às urnas. A disputa para a presidência será decidida em segundo turno pelos candidatos Fernando Haddad, do PT, que recebeu mais de 31 milhões de votos, ficando com 29,3% do eleitorado, e Jair Bolsonaro, do PSL, que atingiu mais de 49 milhões de eleitores, o que representa 46% dos votos válidos. Ocupando o terceiro e quarto lugar na disputa, respectivamente, Ciro Gomes, do PDT, atingiu 12,5% dos votos e Geraldo Alckmin, do PSDB, conquistou 4,8% do eleitorado. Primeiro tem a matemática eleitoral. Um candidato ao executivo, seja para prefeito, governador ou presidente, ele tem que somar 50 mais alguma coisa dos votos válidos no primeiro turno, ou sozinho somar mais que os outros candidatos juntos, né? Então essa matemática ela não aconteceu, ela foi bem próxima, então há necessidade de haver um segundo turno. Então esse passo agora, essa polarização, que pode assim amedrontar algumas pessoas, também seria o último passo do radicalismo e do extremismo no amadurecimento normal de um país, né? Então, e também temos que lembrar que no primeiro turno, o eleitor ele vota muito olhando para o passado. Ele vota de uma forma, às vezes, vingativa, onde ele vota contra alguém que não o agradou, mas o segundo turno é praticamente uma outra eleição. Um segundo turno ele é até sadio para um país, porque daí as propostas visando o futuro, eles também se configuram. Este estigma por renovação também refletiu em outras esferas políticas, como é o caso dos resultados das eleições no Senado, que acabaram surpreendendo. Das 54 cadeiras, apenas 8 serão ocupadas por candidatos que disputaram a reeleição este ano. No Paraná, a surpresa foi ainda maior, com a eleição de Flávio Arnes, da Rede, com 2.330.000 votos, e professor Oriovisto, do Podemos, com quase 3 milhões de votos. O senador paranaense mais votado não é político de carreira e esta foi a sua primeira eleição como candidato. Reflexo que, segundo especialistas, demonstra o sentimento de mudança pedido pelos eleitores, já que nomes tradicionais como Roberto Requião e Beto Richa ficaram de fora da disputa. É parte do jogo democrático e a sociedade ela é privilegiada, porque você tem sempre pessoas com o seu carisma, com o seu histórico, com a sua preparação para poder servir à sociedade. Psicologicamente, figuras grandes, quando elas não são eleitas para o Senado, marcam muito a pessoa e o eleitorado. Então, assim, dá a ideia de uma renovação grande, que também, por um lado, compensa um pouco a polarização extremista, né? Se, por um lado, a gente fica meio em dúvida sobre os caminhos do Brasil, por outro lado, também você se sente confortável de ver que um ciclo se fecha e um ciclo novo começa e são pessoas como você e eu que estão nos representando. A Câmara Federal foi o local com maior renovação do país. Mais de 50% das cadeiras foram ocupadas por políticos que não se candidataram para a reeleição. Na bancada paranaense, dos 30
40 deputados federais eleitos, metade não disputavam a continuidade do mandato, mas muitos já ocuparam outros cargos políticos. E o eleitor percebe, finalmente, que só está lá quem ele quer, ou ela quer, né? Não adianta a gente reclamar da comunidade política sabendo que ninguém pegou o seu mandato à força. Então, eu acho que é uma descoberta e um amadurecimento grande do eleitor, e também isso é muito sadio para o futuro, porque as futuras candidaturas que teremos, elas sabem que elas têm que apresentar uma índole boa, o partido tem que apresentar uma índole boa, tem que apresentar propostas de fato, porque não há certeza de que você entre, né? Na Assembleia Legislativa do Paraná, a mudança não foi tão expressiva. Das 54 cadeiras, aproximadamente 40% serão ocupadas por novos nomes, alguns também já conhecidos na política. Entre eles, o do delegado Fernando Francischini, do PSL, o candidato mais votado que antes exercia o mandato no Legislativo Federal. São pessoas que souberam ler a vontade das ruas, pessoas que trabalharam em cima de temas que são urgentes e importantes para o eleitor comum e até o mais letrado. Agora, nós também não podemos nos esquecer que o Brasil vem de um grito para mudanças e uma participação popular, seja nas ruas, seja nas mídias sociais, desde 2013, nas manifestações que nós tivemos. Então, de certa forma, também as pessoas, as faces novas que surgem, são pessoas que, de uma forma astuta, elas talvez sempre tiveram um sonho de participar, mas elas não tinham um apelo, um chavão, né, para conseguir a fidelidade do eleitor. E aí elas estão, e também tira da nossa mente aquela ideia de que quem é eleito uma vez vai se petrificar na cadeira, né? Não existe isso, né? Qualquer eleito, ele tem que saber que está lá por 4 anos, e diga-se de passagem, uma pessoa que serviu a 3 ou 4 mandatos é também saudável que dê o espaço para outros. Para governo do estado, a disputa não foi tão acirrada, já que o candidato do PSD, Ratinho Júnior, liderava as pesquisas de intenção de votos e com menos de 70% das urnas apuradas foi declarado eleito, já que a segunda candidata mais votada, a Cida Borghetti, do PP, registrou apenas 15%. O governador eleito com 59,9% dos votos se pronunciou após a vitória no primeiro turno. Eu acredito que é um momento de ruptura política no Brasil. Foi uma mudança de conceito, na minha avaliação, que foi demonstrado nas urnas hoje. Eu estou muito feliz, quero aqui externar a minha gratidão a todas as famílias do Paraná, a todas as pessoas que confiaram nesse projeto. O nosso compromisso desse time aqui é poder fazer com que o Paraná possa ser o estado mais moderno do Brasil. E eu tenho segurança em dizer que nós vamos resgatar a esperança do povo do Brasil pela política através do Paraná. Como podemos acompanhar na reportagem, o índice de reeleitos não foi significativo no Paraná. E em outras regiões do país não foi diferente. Ao menos 20 candidatos ao Senado Federal que disputavam a reeleição em 16 estados e no Distrito Federal não conseguiram renovar seus mandatos. Entre eles, nomes conhecidos, como o de Romero Jucá, do MDB, por exemplo, que foi um líder em evidência no governo Temer e acabou perdendo para Messias de Jesus, do PRB. Ainda na lista de políticos tradicionais que não conseguiram renovar seus mandatos ao Senado Federal estão Eunício Oliveira, do MDB, que era senador pelo Ceará, Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, Magno Malta, do PR do Espírito Santo, Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Além dos candidatos à reeleição, políticos tradicionais também fracassaram e não conseguiram uma cadeira no Congresso Nacional, como a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, que disputou uma vaga no Senado em Minas Gerais, Sarney Filho, do PV, que era candidato ao Senado no Maranhão, e Eduardo Suplicy, do PT, que já foi senador por 3 mandatos por São Paulo. Lembrando que o eleitor pode ter acesso aos nomes e números e também à porcentagem de votos dos candidatos eleitos para o pleito 2018 no site do TSE, que aparece na sua tela, e também através do aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, que se chama Resultados. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou ainda ontem também um balanço final que mostra que foram substituídas
2.400 urnas nas zonas eleitorais do país. A quantidade de urnas trocadas foi bem menor do que nas últimas eleições. Em 2014, foram substituídas cerca de 5.200 urnas. Aqui no Paraná, o balanço do TRE mostrou que 756 urnas foram trocadas. Em relação às prisões, em todo o Brasil, 175 pessoas foram detidas ontem. Os números foram divulgados pela Operação Eleições 2018, que é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Só aqui no Paraná, segundo a Polícia Militar, 98 pessoas foram encaminhadas para esclarecimentos. Foram 29 situações em flagrante e 70 termos circunstanciados. Entre as pessoas que foram detidas, uma mesária no município de Maringá. Ela informou a alguns eleitores que a urna eletrônica de sua sessão teria votos registrados na memória antes mesmo de ter a votação iniciada. O fato foi desmentido pelos mesários da sessão dela e apurado pela polícia e TRE. Ainda assim, ela continuava repassando essas informações pelas redes sociais. E durante o fim de semana foram apreendidos ainda quase 40 mil panfletos de candidatos, 22 bandeiras e cerca de 3.300 adesivos no estado. Também foram flagrados 56 casos de boca de urna. Para dar continuidade ao tema Eleições 2018 e fazer uma análise da apuração, dos resultados e ainda falar sobre as inúmeras denúncias registradas no dia de ontem, recebo aqui no estúdio agora a doutora Zuleika Giotto, que é presidente da Comissão de Fiscalização das Eleições da OAB Paraná. Olá, doutora Zuleika, uma boa noite, uma satisfação recebê-la novamente aqui essa semana. Boa noite, Thaís, obrigada pelo convite. Sempre é uma satisfação estarmos falando de eleições, né? Ainda mais uma eleição como essa que foi surpreendente sob vários aspectos. Em muitos sentidos, né? Vamos começar então com um deles. Doutora, na semana passada a gente comentou muito sobre a propagação, né, e a instantaneidade das redes sociais, né, das fake news, e como que isso, nesta eleição, tinha ganhado um espaço imenso, né? Vimos um caso, principalmente, né, que é aquele vídeo até que a gente vai pôr na tela, que que uma pessoa divulgou, que apertava o 1 e já ia automaticamente o voto para presidente ao Partido dos Trabalhadores. Eu queria que a senhora fizesse uma análise, né, dessas notícias de fake news. A senhora que também trabalha numa comissão de fiscalização atua muito nesse sentido, né? E falar também um pouquinho sobre esse vídeo, se teve algum caso de denúncia aqui também, respectivamente, sobre esse assunto. Então, esses casos de fake news já eram esperados, né? Tanto que o TSE fez uma campanha de divulgação, assinou, né, termos de compromisso com os partidos. A gente também, ao longo da campanha, procuramos orientar o eleitor sobre as responsabilidades, sobre a divulgação, né, e produção de fake news. E ontem circularam muitas fake news, né? A gente pôde perceber ao longo do dia que várias foram as notícias que receberam o que aconteceu ontem, que além da propagação imediata, houve também aquela confirmação imediata das notícias. Então, relativamente a isso, tão logo começou a se espalhar essa notícia sobre esse problema da urna, teve uma averiguação pelo TSE, daí teve a informação de que se tratava fake news. Então, foi possível mesmo ao longo do dia ontem ter a confirmação de que não era uma notícia verdadeira. Mas tiveram vários outros casos ao longo do dia que ainda estão sob apuração, né? Sobre se são fake news ou não, aqueles vídeos das pessoas tentando votar e não conseguindo. Então, ontem a divulgação de vídeos nos momentos da eleição foram inúmeros, né? A gente espera que os órgãos competentes apurem devidamente, né, obviamente que todas as denúncias que chegarem, eles vão
apurado, o Ministério Vários Público eleitores, inclusive, que chegaram a fazer boletim de ocorrência, né? Sim. Divulgar. Nós recebemos ontem lá no plantão da OAB algumas denúncias de pessoas que disseram que tiveram problemas na hora de votar, que não conseguiam confirmar o candidato a presidente. Então, essas denúncias foram encaminhadas para o Ministério Público e estamos, né, aguardando agora o encaminhamento que o Ministério Público vai dar. Mas, a princípio, esses fatos aconteceram no Brasil inteiro, né? São vários casos de denúncia. Eles, na maioria dos casos, foram reportados nos boletins de ocorrência das urnas e em boletins de ocorrência da polícia. Então, a gente espera que nos próximos dias a gente já tenha, assim, um balanço da quantidade de denúncias, qual foi a investigação também, né? E a resposta dos órgãos encarregados em eventualmente investigar. Também circularam vários vídeos de apreensão de urna, né? Tem uma denúncia que circulou bastante ontem de um vídeo do deputado Francisquini, informando também do que foi feito com algumas urnas. Então, nós estamos aguardando ali as respostas oficiais sobre essas investigações que ocorreram. Mas ontem foi um dia de muita fake news. Existem casos e casos, né, doutora? A gente teve o caso da mesária de Maringá também, que chegou a ser detida, inclusive porque ela postou nas redes sociais, circulou por WhatsApp, Facebook, que antes mesmo do início das eleições, o cartão ali da urna dela já tinha alguns votos registrados. Isso foi comprovado já no momento que era uma farsa, e ela acabou sendo detida, mas existem ainda, como a senhora disse, os que ainda estão em apuração. Em apuração, nós vamos aguardar para os próximos dias aí respostas oficiais sobre esses casos. E dentre as denúncias recebidas pela OAB, que havia um plantão na OAB, a senhora nos passou, né, na semana passada, inclusive, para receber um canal de acesso também, né, que a OAB tinha, para que o eleitor pudesse fazer denúncias. Dentre as recebidas ontem, um balanço comparado às eleições, às últimas eleições, né? Eu queria que a senhora pincelasse isso para a gente e quais foram as denúncias mais comuns também. Ontem, ao longo do dia, nós recebemos cerca de 32 denúncias. Nós encaminhamos 29 para o Ministério Público, que é um número alto. O maior número de denúncias foi sobre boca de urna eletrônica, aqueles pedidos de voto ontem ao longo, né, do dia com o encaminhamento de santinho eletrônico dos candidatos. Então, acho que foi o maior número. Recebemos denúncias também de várias pessoas que postaram a foto do voto na urna também, que caracteriza irregularidade eleitoral. E tivemos denúncias também de boca de urna com distribuição de material dentro dos locais de votação. A média de denúncias do dia da eleição foi a mesma, considerando as outras eleições. Só que, considerando o número de denúncias que nós recebemos ao longo dessa eleição, foi um número muito alto. Porque durante todo o período da campanha, nós encaminhamos 102 denúncias para o Ministério Público e dessas, 29 foram relativas aos fatos denunciados ontem. Então, lembrando que o período já foi mais curto, né? Foi mais curto. Então, isso também deve ser levado em conta. Então, ontem foi um dia bem movimentado e fora os eventos que nós ficamos acompanhando pelas notícias, né? Desses casos das pessoas que não estavam conseguindo votar e que a gente orientou ali sobre como fazer o procedimento de registrar no boletim da urna as ocorrências. Agora, falando sobre as denúncias que envolvem alguns candidatos, né, que ao longo desse período de campanha e também nos últimos anos têm aumentado expressivamente também, né, em relação não aos candidatos, mas os que estavam atuando na política, alguns vão continuar ou não, mas a gente viu na matéria que o número de reeleitos não foi tão expressivo assim, né? Apesar da gente ter, por exemplo, na Câmara Federal, a gente não teve, o índice de reeleição não foi muito alto, apesar de muitos nomes conhecidos, né, serem os supostos novos que estarão por lá, os novos políticos, né? Agora, o que a senhora acha disso? A senhora que também está na política há um tempo, doutora, a senhora acha que a população realmente está mais atenta agora? Será que foi um despertar realmente essa eleição, assim, em relação às operações e tudo que vem acontecendo? Digo isso principalmente no caso do Senado, né, que a gente viu, teve dois nomes que, de certa forma, no início da campanha eram inesperados, né, como
eleitos. Na verdade, a população deu um bom recado ontem. Eu achei que os eleitores, eles procuraram a renovação, apesar dos partidos não terem contribuído, ao contrário da vontade dos partidos, né? Que o dinheiro da campanha foi definido foi distribuído para os candidatos que os partidos queriam que fossem eleitos, mas a população não concordou com essa distribuição e, efetivamente, eu acho que a população está cansada dessas notícias de corrupção. Acho que os nomes que estão envolvidos nessas operações, que foram mais conhecidos, mais divulgados, foram barrados mesmo pelos eleitores. Os eleitores não querem mais corrupção. Era da pauta, tema, né, do eleitorado, eram duas questões que acabaram se refletindo nas urnas, né? O combate à corrupção e a questão da segurança pública. Então, pelo resultado das urnas, nós tivemos um expressivo reconhecimento que os eleitores não querem as pessoas, os nomes envolvidos na corrupção. Obviamente que nós não estamos falando aqui de casos já comprovados, mas só o fato das pessoas já estarem respondendo para processos já foi um fator determinante para serem barrados pelos eleitores. Até porque a gente viu que grandes partidos aí que dominavam o horário eleitoral, né, tinham um tempo de TV maior, de repente, para expor suas ideias e, né, passar tudo o que queria e acabaram não se elegendo, né? Na verdade, essa eleição também demonstrou que a política está sendo feita de uma forma diferente, porque o tempo de televisão, ele foi totalmente vencido, né? Pelas redes sociais. Então, o tempo de televisão não foi um fator determinante para os candidatos. Pelo contrário, nós vimos ali, no caso do Bolsonaro, por exemplo, que ele tem segundos e, né, teve teve votação expressiva. E o Alckmin, que tinha o maior tempo de televisão, não conseguiu, né, reverter em seu benefício na votação. Também a mesma coisa a distribuição do fundo partidário. Então, os candidatos que receberam a maior fatia do fundo eleitoral, do fundo partidário, também não foram eleitos. Então, isso que eu acho que demonstra que a dinâmica da política está mudando. O modo de fazer política já não demanda tanto dinheiro, porque nós tivemos a reforma na legislação que reduziu muito os custos das campanhas, e acho que efetivamente isso foi um fator determinante para oportunizar a renovação, né? Porque as pessoas estão se comunicando de formas diferentes, não precisam gastar tanto dinheiro para a eleição. E abriu aquele espaço que a gente comentou para a rede social, que eu acho que foi uma das maiores influenciadoras realmente e onde se fez campanha mais. E foi determinante. Nós não tínhamos tido uma eleição aqui no Brasil ainda que as redes sociais tivessem tanta influência como foi nessa eleição. Então, eu acho que estamos num novo modelo, estamos entrando... Veja, apesar... O que me pareceu interessante nessa eleição é assim, que apesar de todo mundo questionar o nosso sistema político, de ser um sistema político que efetivamente ele impede a renovação, ele foi, né, produzido pelos atuais legisladores em seu benefício, eu acho que a população conseguiu driblar esse sistema para eleger candidatos novos, candidatos diferentes, que não acontecia. Eu achei que essa eleição foi muito significativa em termos de você ter na relação dos eleitos a expressão da vontade mesmo da população. Agora, outro ponto, doutora, que eu queria entrar com a senhora é a questão, a gente falou da renovação, né, que foi evidente aí, se a gente olhar pelo número, principalmente aqui na Assembleia Legislativa, evidente que realmente as pessoas queriam, né, renovar, que teve a renovação imensa, como a gente comentou. Agora, outro ponto que eu analisei, que eu cheguei a uma conclusão de que a população realmente está cansada dessa questão da corrupção e também até desanimada, vamos dizer assim, foram 20%, né, de ausentes nas eleições deste ano, estou falando no âmbito nacional, e 16% no âmbito estadual. No Paraná ainda acho que o número, né, está equivalente a outros anos, mas no Brasil é um número expressivo, né?
é um número bem expressivo a nível nacional e esse número, eu estava lendo outro dia umas matérias, a tendência é que com essa polarização dos extremos, que esse número de abstenções no segundo turno seja mais elevado. Então, é importante que, aqui no Paraná, a média seguiu a mesma. A gente percebeu ontem, até conseguia perceber nas sessões de votação que o movimento estava intenso, né? Mas vamos aguardar agora para o segundo turno, mas efetivamente para o primeiro turno ficou muito elevado. No Paraná estava 16% de ausentes, ainda não é tão grande, né, se comparado a outros anos, mas uma coisa que me chamou a atenção até para a governadora foram quase 14%, isso mesmo, de votos nulos. Também é um número expressivo se comparado às outras eleições. Você veja, aqui no Paraná nós tivemos os candidatos para governador seguindo mais ou menos a mesma linha, né? Nós tivemos 2 candidatos que eram da situação, que eram o Ratinho e a Cida, apesar do tempo inteiro eles ficarem dizendo que não eram, eles eram da situação. E tínhamos 3 nomes praticamente fortes na disputa, apesar de serem 8 candidatos, né? Então, o número de candidatos baixo e as pessoas não se empolgaram, apesar de ter a eleição do Ratinho com 60% dos votos, as pessoas não se empolgaram com os nomes. Na verdade, assim, foi uma eleição no Paraná para governador que os candidatos não empolgaram a população. Então, nós vamos ver se agora o governador eleito, com toda essa margem de votos, se ele vai mostrar todo, né, o trabalho, se ele vai confirmar todas as promessas que ele fez, se ele efetivamente vai conseguir dar uma cara nova ao Paraná, né? Eu acho que a campanha ficou muito na acusação entre os candidatos e na baixa apresentação de propostas, que é o mesmo caso que acontece na eleição para presidente, por exemplo. Nós tivemos muitos ataques e poucas propostas. Agora, o segundo turno vai ser bom para que os candidatos apresentem propostas efetivas, até porque nós precisamos saber qual é desses candidatos, né? Nós tivemos um candidato que fez a sua campanha na internet, que é o Bolsonaro, mas você veja, projetos, propostas específicas, ele não apresentou para o país, né? Qual é a política econômica, qual vai ser a linha, quais são as propostas efetivas para a educação, o que vai mudar no sistema de educação ou não, qual é a proposta efetiva dele para a segurança pública, apesar dele apregoar, nós vamos mudar a segurança pública, qual é a proposta efetiva? Nós precisamos saber disso, né? Tem que ser apresentado, até porque o eleitor, basicamente, seria uma parcela mínima, eu creio que de menos de 1%, que chega ali realmente um plano de governo, né, doutora? Não, e os planos de governo não contêm propostas específicas. Então, eu acho que a gente precisa também, agora, nós precisamos cobrar mais os candidatos, estou animada, achei que as pessoas estão mais atentas para os candidatos, para as propostas e estão mais exigentes. Eu acho que as pessoas estão mais exigentes com os eleitos também. E uma dica para os candidatos também, a gente pode falar aqui pelo Paraná, é principalmente oferecer propostas na área de segurança pública, porque a gente viu que dos eleitos aqui na nossa renovação estadual no Legislativo, né, grande parte deles, quando você vai procurar ali os novos candidatos, ou é um policial militar, polícia civil, muitos delegados, né, pessoa do Exército, né, servidor militar, então tem um pessoal, se nota que realmente existe um apelo em relação à segurança pública. Tem, a população está com uma demanda, precisa, a segurança pública, nós não temos segurança pública, essa é a verdade, as pessoas estão com medo de sair da rua, a gente percebe que a criminalidade aumentou, mas também nós temos que prestar atenção nesses eleitos, porque a mim, e agora eu vou pedir licença para dar uma opinião pessoal, eu fiquei um pouco assustada com a eleição do Francisquini, com essa expressão de votos, apesar dos eventos contra os professores que foram muito truculentos, né? Então, aqueles eventos na praça que foram, né, sob
administração dele foram muito truculentos com a população, porque professor é população normal, nós não estamos falando de situação ali que os seguranças estivessem em risco. Então, a minha preocupação é agora, o que é que essa bancada da segurança pública está pensando em termos de proposta de segurança pública? Como é que essas propostas, elas têm que trabalhar em cima da preservação de direitos, né, de direitos humanos. Nós não podemos aceitar só uma proposta de segurança pública do tipo de que bandido bom é bandido morto. Não. Nós precisamos saber aí o que vai ser feito, que tipo vai ser feito, o nível de truculência dessas pessoas. Nós não podemos também... Não é porque nós estamos com problemas de segurança pública, tem muita criminalidade, as pessoas estão com medo de andar na rua. Isso é uma coisa. Como isso vai ser enfrentado dentro das nossas garantias constitucionais, dentro do sistema civilizado de combate ao crime, também nós precisamos ficar atentos. Doutora, poderíamos conversar mais, mas a senhora sabe que o nosso tempo aqui é reduzido, né? Lembrando que a OAB vai estar fazendo o mesmo trabalho agora de fiscalização, a doutora que atua no comitê, na presidência da Comissão de Fiscalização das Eleições aqui no Paraná, agora nesse segundo turno, então, e aguardo a senhora, então, aqui depois do segundo turno para fazermos uma nova análise sobre isso. Obrigada pelo convite e gostaria só de reforçar, né, que o aplicativo OAB Voto Legal vai estar disponível para receber denúncias agora também do segundo turno. As pessoas podem baixar o aplicativo normalmente e nós estamos despachando as denúncias bem rapidamente. Analisando uma a uma, encaminhando bem rapidamente para o Ministério Público a fim de que a gente possa efetivamente ter uma solução mais rapidamente também. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada e uma boa noite para a senhora e até mais. Obrigada e boa noite a todos. E no próximo bloco é hora de falar de esporte. Você confere todos os gols que rolaram neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Já, já. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. E agora é hora de falar de esporte. Vamos falar então com a Marina Protasiewicz, que traz para a gente informações do Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses felizes, né, Marina? É verdade, Thaís. Boa noite. A torcida do Palmeiras está alegre e está feliz, né? Depois da 28ª rodada do Brasileirão, além da vitória sobre o rival e adversário direto pelo título, São Paulo, o Alviverde viu outros dois concorrentes tropeçarem na rodada. O Internacional, que perdeu para o Sport, e o Grêmio, que empatou em casa com o Bahia. Na Arena Grêmio, os visitantes saíram na frente com 2 gols do meia Elber. O primeiro logo aos 2 minutos de jogo. E o segundo aos 21 da etapa final. O Grêmio só reagiu aos 38 minutos com o gol do lateral Juninho Capixaba. E 3 minutos depois, Jael de pênalti empatou a partida, 2-2. O outro gaúcho na competição perdeu para o Sport na Ilha do Retiro com gols todos no segundo tempo.
Nico Lopes abriu o placar para o Internacional aos 21 minutos. O Leão igualou o placar com o gol do zagueiro Adrielson aos 33. E a virada veio com o Matheus Gonçalves, 9 minutos mais tarde. – 2-1 placar final. No Morumbi, o Palmeiras usou a cabeça para vencer o São Paulo no primeiro tempo, com gols do zagueiro Gustavo Gomes aos 33 minutos. E de Daverson, 4 minutos depois, o Alviverde matou o jogo e acabou com um tabu de 16 anos sem vencer o rival na casa dele. E a outra equipe integrante do G4, o Flamengo, conquistou uma grande vitória fora de casa contra o Corinthians. Na casa corintiana, os gols só saíram no segundo tempo e todos dos visitantes. Lucas Paquetá marcou o primeiro aos 14 minutos. E o segundo, 6 minutos depois. Nos acréscimos, René ainda fez o terceiro gol flamenguista. Outro rubro-negro que goleou na rodada foi o Atlético Paranaense. Com 1 minuto de jogo, o Furacão já estava na frente do América Mineiro. Marcelo Cirino abriu o placar. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o meia Rafael Veiga aumentou a vantagem atleticana. E no segundo tempo, a história se repetiu. Nicão marcou aos 10 minutos. E o atacante Pablo fechou o placar aos 29. E ficou assim, Atlético Paranaense 4, América Mineiro 0. No Barradão, o Santos bateu vitória por 1-0. O meia Carlos Sanches marcou o gol da partida aos 8 minutos de jogo. E esse também foi o placar da vitória da Chapecoense sobre o Atlético Mineiro. Aos 47 minutos do segundo tempo, o atacante Dofo marcou o gol da vitória e que tirou a equipe catarinense da zona de rebaixamento. E a rodada segue até quarta-feira com mais 3 jogos por conta das eleições. E hoje é a vez do Fluminense Paraná Clube entrar em campo. A partida está marcada para as 8 horas da noite no Maracanã. E nós esperamos, né, Thaís, que o Paraná Clube traga alguns pontinhos para casa, né? Finalmente vença no campeonato, quem sabe, né? Pois é, Marina, eu te espero amanhã, então, com novidades sobre o jogo de hoje. Uma boa sorte, um bom jogo, então, para o Paraná Clube hoje. Até amanhã. Até. Na madrugada desta terça-feira, uma frente fria chega ao Rio Grande do Sul, provocando temporais na metade sul do estado, principalmente nas áreas do oeste. Até o fim da manhã, o sistema atinge a porção norte do estado de Santa Catarina, provocando também bastante chuva e riscos para temporais. A partir da tarde, as chuvas intensas atingem os estados do Paraná, de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do centro-oeste, a previsão é de pancadas isoladas a partir da tarde e sensação de calor. Vamos às temperaturas, apesar disso, mínima de 20 graus amanhã em Porto Alegre, onde a máxima chega a 29. Máxima de 26 em Florianópolis, de 28 em São Paulo e 25 em Curitiba. E o Mundial News hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente início de semana. Te espero amanhã. Até lá.